Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer a todos que estão participando aí e a Deus, né, por tudo. Mas hoje nós vamos falar sobre Daniel. Daniel 6, versículo 16 até o 28, que diz assim, ó. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha só a situação que Daniel se encontrava. Ele se encontrava nas mãos do rei e do que estava junto com o rei para ser lançado, ou seja, na cova dos leões. Então já tinha uma cova preparada para Daniel ser lançado. E já estava tudo planejado para que Daniel fosse comido, ou degolado, ou morto pelos leões. Então os leões famintos já estavam aguardando Daniel dentro de uma cova para que os leões o devorassem. Porém o rei confiava em Deus de Daniel. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação. Então o rei está afirmando para Daniel, que o Deus de Daniel, a quem ele serve continuamente, ele livraria. Olha só que interessante. Então, nós vamos ver aqui na frente, vamos lá aqui, aqui ó. Só que a cova quando Daniel foi jogado, ela foi traduzida uma pedra em cima dela, então ela foi posta uma pedra em cima dela, para que não pudesse sair de lá. E foi posta também sobre a boca da cova, a pedra foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o selo do anel. Então ele selou com aquele selo, que era um selo que colava, tipo uma cola, que não pudesse tirar, né, o anel do nó, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Porque quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel ele foi invejado, né, perseguido, e por esse motivo os governadores naquela época, com ciúmes com o inveja de Daniel, fizeram que o rei fizesse um decreto para jogar Daniel na cova dos leões e matar. E os governadores, aquelas pessoas que estavam em volta do rei, armaram todo esse projeto, esse plano, para que Daniel fosse morto. Olha só. Então, nós vamos ver aqui nessa passagem que todas as pessoas que são injustamente julgadas, e quando elas recebem a sua sentença de honestidade, elas conseguem mostrar que elas não fizeram aquilo, eles são justificados. Olha só, justificado. Então Daniel, ele foi inocente, né? Porque Daniel não sabia o que estava acontecendo, porém, Deus, que conhece todas as coisas, quem sabe eu possa estar também transmitindo isso aqui para pessoas que estão sendo condenadas, ou pessoas que estão sendo vítimas de calúnias, de perseguições, de afrontas, e de pessoas que querem ver o seu mal, né? E nós vemos aí pessoas que querem acabar com você, né? Te destruir e ver o seu fim. E como Daniel também estava sendo condenado e foi até jogado dentro da cova dos leões. Quem sabe você não está numa cova dos leões, mas está entre pessoas que querem te devorar, querem acabar com você. No 18 diz assim: então o rei foi para o seu palácio, quer dizer, depois que ele prendeu lá Daniel, ele voltou para o palácio e passou a noite em jejum.
e não deixou trazer a sua presença, instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei ficou a noite toda sem sono. O rei não dormiu, não conseguiu dormir por esse motivo. Ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo caluniado, ele estava sabendo que Daniel estava sendo ali naquela cova. É uma situação difícil, uma situação que muitas vezes foge do controle. Fugiu do controle do rei. O rei não podia fazer nada por Daniel, porque ele já tinha assinado um decreto. E quando ele assinava, não podia voltar atrás. Vamos lá? E não dormiu à noite o rei. No 19 diz assim: então o rei se levantou cedo pela manhã. Olha só, se levantou. O rei nem esperou acordar direito, nem esperou levantar direito, ou acordar, ou amanhecer direito. Ele já foi depressa à cova dos leões, como diz aqui, ó. Então o rei já foi depressa lá, correu aquela cova, né? Olha só que interessante, vamos lá no próximo. E chegando à cova, quando ele chegou à cova, ele chamou o Daniel. Daniel! E ele gritou, com voz triste, Daniel, Daniel. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-lhe-ei acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Olha só. Primeiro ele tinha afirmado que o Deus dele ia livrar, no primeiro versículo que nós lemos. Agora nós observamos aqui que ele ainda sentiu uma dúvida ainda, né? Ele falou, será que o seu Deus, a quem tu continuamente serve, te tenha podido aqui, ó, tenha podido livrar-te dos leões? Então, ele agora ele faz uma dúvida, ele faz uma pergunta, um questionamento, né? Então, observamos aqui que o rei primeiro estava desesperado, estava triste, estava preocupado, ele não via a hora de chegar no outro dia. Aí, olha só o milagre que vai acontecer. Vamos lá no próximo. Então Daniel gritou. Não era nem para Daniel gritar. Daniel estava no meio dos leões, estava fechada a pedra. Não tinha como Daniel sobreviver. Ele passou a noite todinha dentro de uma cova cheia de leões. Mas no outro dia, quando o rei chegou lá, olha aí, ó. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Vamos lá? Então aqui, ó. Então no 22 diz assim, ó. O meu Deus enviou seu anjo. Daniel falando. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não lhe fizesse dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Olha aí, inocência. Sabe o que é isso? Deus julgou a causa de Daniel. Você sabe, quando Deus julga a causa de alguém, a situação muda. Os envergonhados vão ser aqueles que te acusaram. A capa cai, a vergonha vem, porque eles ficam diante de uma situação complexa. Porque Daniel era inocente e Deus julgou a causa de Daniel no meio dos leões. Olha só, porque Deus viu em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel falou, e contra ti, ó rei, também não tenho cometido delito algum. Né? Sou inocente, a inocência. E no 23 então assim, ó. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Você vê quando Deus julga a causa da pessoa, a pessoa volta vitoriosa. Sabe o que é isso? Teus inimigos queriam ver sua queda. Se você permanecer fiel, olha aí, ó, Deus vai mandar buscar você e você vai sair dessa prova, e você vai sair dessa vergonha, e você vai sair desse problema. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque porque crera no seu Deus, porque ele estava crendo no seu Deus. O segredo está aqui, ó, crer no Deus. Você está crendo que Deus vai tirar você do problema? Você está crendo que Deus vai arrancar você da situação que você está vivendo? Você está crendo que Deus vai te dar uma nova chance? Olha só, vamos lá. Terminou? Eu acho que aqui terminou. Então é isso aí. Não tem mais
para onde fugir. O Deus, se você crê, aquele que colocou você na cova inocentemente, aquele que colocou você no problema inocentemente, ou aqueles que estão caluniando você, estão perseguindo você, eles vão ter que ver o Deus que você crê. Se você crê no seu Deus continuamente, ficar fiel a Ele, com certeza a vitória vai chegar e Deus vai fazer como fez Daniel. A Bíblia fala que Daniel foi vitorioso porque ele acreditou no Deus dele, ele creu. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões. Que Deus te abençoe. Fique essa mensagem aí para você, que Deus possa te dar vitória.